Plugado na cidade. 11 horas e 29 minutos. Edgar Miguel conosco. Começando bom dia. Nossa conversa. Bom dia, Vitória. Bom dia a todos. Seja bem-vindo. Tá tudo Obrigado. bem? Tá tudo bem? Então tá bom. Edgar, dona Tânia, cara, uma bauruense, uma brasileira. Não tem vínculo partidário. Ela simplesmente se sentiu incomodada e alertada pelo que aconteceu em Tupã. Tupã, há 3 semanas, caçaram o prefeito lá, né? Você veiculou aqui, né? A gente veiculou até o presidente da Câmara, pastor Eliezer, lá de Tupã, conversou conosco, tratando do assunto. Por 11 votos a 4, caçou o prefeito de Tupã. E entre os assuntos, problemas com enchente, problemas de buraco nas vias, desperdício de água, casos de dengue. O cara foi caçado em Tupã porque morreu 4 tupanenses com dengue. Bauru anunciou na sexta 28. 28, eu vi. 28. Tupã tem aproximadamente 60 mil habitantes. Se a gente fizer um proporcional, Bauru matou mais. Né? E a dona Tânia também tem um outro ponto, Edgar. Dona Tânia, ela sofre com as dificuldades de conseguir remédios para tratamentos. Dona Tânia, no 6º mês de um tratamento contra o câncer, no 6º mês, ela só tinha feito 2 meses de tratamento. Porque não havia remédio. Para os outros 4 meses não tinha remédio. Então você imagina assim, começamos em janeiro, aí pega o remédio ali, aí só tinha remédio em maio, e ela já estava no mês de junho, e em 6 meses ela só fez 2. Ela se sentiu tocada, uma bauruense, como outra qualquer, uma cidadã comum, se orientou a partir do que aconteceu em Tupã, a importância da informação, ela se informou, né, estar informada foi fundamental para ela, e protocolou essa denúncia que pede a cassação do prefeito. Tirando a questão política de lado, Edgar, quando é que, no teu entendimento, a gente tem que se sentir tocado por algo, para tomar atitude por algo? Dona Tânia é uma entre 375 mil pessoas que moram aqui, no mesmo limite de município, seja na área rural ou na área urbana. Somos em torno de 375 mil bauruenses. Vai essa senhora, humilde, moradora da periferia da cidade, se inspira por algo que viu em outro e toma a decisão de colocar o seu nome. Até ontem, Dona Tânia Orsetti era uma pessoa comum lá no seu bairro. O nome dela já está no jornal, vai ser hoje na tribuna da Câmara. Não sei se algumas emissoras vão cobrir ou não, né? Enfim. Mas que horas que eu tenho que falar assim, é comigo? Temia que você me fizesse essa pergunta. Temia? Temia. Sabe por quê? Por quê? Porque eu me senti envergonhado. Comigo. Porque o que me impedia, o que impediu os 375 mil de ter feito a mesma coisa? Antes. Quando eu vi isso sendo veiculado aqui na Jovem Pan, semana passada, ou retrasada, eu me perguntei isso. De Tupã? Não de Tupã, de Bauru. De Bauru semana passada, quinta-feira. Eu falei assim, puxa vida. E aí você tinha ressaltado que ela não tinha nenhum vínculo político, não era uma ação planejando alguma questão para ela. Eu me senti envergonhado, sinceramente. E preciso pensar por que não fiz. Ou porque não estudei, por que não houve uma mobilização, porque a gente já vem falando aqui, né, a respeito não somente desta questão particular de Bauru, mas nós estamos falando aqui de omissão. Ela não foi omissa. De omissão, né? E isso... Então, tentando responder a sua pergunta, quando é que a gente se sente tocado? Tipo, eu preciso fazer alguma coisa? Eu acho que talvez quando a gente começa a entender mais e melhor qual é o nosso papel uns com os outros. Eu posso tentar deixar a palavra omissão um pouco mais palpável? Porque ela é muito ruim de ser compreendida, né? Porque omissão, ela... automaticamente eu posso gerar um sinônimo de fuga em algumas situações. Sim, ela é aplicável. E aí, para tentar deixá-la próxima da nossa realidade, vamos lá. Quando você, no trânsito,
comete um acidente ou participa de um acidente, você é agente, você é personagem ali, atropelou alguém e foge do lugar sem prestar socorro, é omissão de socorro. Omissão de socorro. Crime. Olha, é um crime. Então você atropelou, você deixou aquela pessoa ali, jogada no solo e fugiu. Ó, a fuga. Ó o fugir que eu estou tentando fazer essa analogia, ou criar um sinônimo, né? Quantas vezes a gente ouviu coisas e talvez a gente tenha sido omisso e fugido da discussão um pouco mais ampla, né, Edgar? Sim, desse enfrentamento. Não só da discussão, porque discutir já é um bom passo, não tenha dúvida, até para a gente formar massa crítica a respeito do assunto, porque não podemos ser impulsivos. Não, aconteceu isso, vou lá, vou... Não, o impulso, né? A gente viu semana passada do Guarda-Rei, foi no impulso e a gente viu no que deu. Exato. Então, assim, é preciso que sejamos conscientes, porque nós, obrigatoriamente, somos responsáveis. Obrigatoriamente. Né? Então, é preciso criar massa crítica, discutir, ouvir, pensar, refletir. Né? E dentro dessa reflexão, para que não haja fuga, se houver reflexão, haverá incômodo. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E num nível de empatia mais exacerbado, né, Edgar? Sim. Porque, por exemplo, eu na minha casa esse ano, nessa temporada, minha mãe teve dengue. Muito judiada pela dengue. Mas assim, muito judiada. A febre altíssima, né, na cama quase translúcida de tão branca que estava ali, né, devastada pela dengue e tal. Mas foi, veja, não estou achando pouco. Minha mãe estava ali. Mas meu filho não teve, minha esposa não teve, minha filha não teve. Então, quem me cercava? Apenas minha mãe, e que superou. Nós tivemos um caso de um garoto de 17 anos que morreu pela dengue. E aí a família se posicionou, conseguiu até movimentar a visitação em escolas de jovens, amigos dele, para orientar contra a dengue. Se mobilizaram, porque foi tocada. Sim. Mas se a gente não tiver uma empatia exacerbada, do ponto de vista assim, tá bom, não morreu nenhum filho meu, mas morreu um irmãozinho meu de terra daqui dessa cidade, eu vou para cima. Se a gente não se tocar assim, não vai, né? Nós temos muito a aprender nisso, né? E dentro desse contexto que você bem colocou, levanta-se grandioso o conceito de que a gente deve fazer para o outro o que a gente gostaria que fizessem para nós, né? Uma lei nova essa, né? Uma lei novinha, tirada do forno, Esses dias, né? Esses dias. Levanta-se grandiosa isso. E aí, aquela questão, né? Nós estamos todos interligados. Não tem jeito, não tem jeito. O que acontece a muitos quilômetros nos afetará cedo ou tarde, milimétrica ou muito fortemente, vai nos impactar, não tenha dúvida. Então, a ação, veja, e aí vamos para o lado positivo, né? A ação desta senhora também nos incomoda. Porque ela te incomodou. Me incomodou. Eu a agradeço, mas ela me incomoda, ela me causa uma dor ótima, né? Então, esse incômodo é muito positivo. E tomara que muitos de nós percamos o sono por causa disso. Né? Porque, esse é um exemplo de omissão. Quais são os outros? Não é o único. Não é o meu único exemplo de omissão. Deve ter outros. Tem outros. 11h41, Edgar Miguel conosco por aqui. Edgar, você pediu para que eu tentar fazer um elo, criar uma ligação entre esse assunto omissão e o assunto Câmara Hiperbárica. Não exatamente sobre a omissão, mas sobre a ação da Dona Tânia. Dona Tânia. Eu estava ouvindo a reportagem sobre a Câmara Hiperbárica e eu percebi que vocês ressaltaram bastante o fato disso já existir em Bauru já há algum tempo. No mundo desde 1930. Então, né? Eu fiquei assustado também. Sem dúvida, quase um século já. E haver poucas informações. A informação, nem todo mundo sabe sobre isso. Né? Então, eu fiquei aqui pensando quantas coisas nós não fazemos, acreditando que seja impossível ou difícil, quantas coisas já disponíveis no mundo a gente não aproveita, quantos caminhos abertos já existem e nós não aproveitamos porque não temos a informação. Mas eu não quero falar da questão da informação em si, mas da questão de que
Todos nós, normalmente, acreditamos que as coisas são muito difíceis. São muito impossíveis. Mas a gente julga e a gente coloca, a gente cria um obstáculo que muitas vezes ele nem existe. Nem existe. E veja, e por que a gente faz esse julgamento, sendo que normalmente ele é baseado apenas no conjunto de informações que a gente tem? Quando é que nós vamos lembrar de que o conjunto de informações que eu tenho para resolver um problema não é total, é muito pequeno, inclusive, e que eu preciso ir atrás em busca de mais informações, ou de todas, se possível, para que eu consiga avaliar se posso ou não entrar nesse caminho, posso ou não resolver essa dificuldade. Então, assim, nós nos acreditamos, isso que é terrível, que a quantidade de informações que a gente tem é tudo. Aí, voltando um pouco na conversa que eu tive com o Pinho, um pouquinho antes de você chegar, depois, se você quiser, até compartilho com você, o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e tal, e ele disse o seguinte, ele disse que ele é muito assertivo nas suas decisões, onde investir e como, sem dúvida, porque ele lê o dia inteiro. Inclusive ele minimiza, mas eu só leio o dia inteiro. Ele fala que ele só faz isso. Não, ele faz isso e pensa. Então, e consegue tirar conclusões. Exatamente. Ou seja, ele entende que ele não tem todas as informações, Pinho. Desculpa, Pitoli. Não, agora, Edgar, olha só. Na semana passada teve a questão do guarda-reio em Bauru. Uma comoção gigantesca. Passou-se sim guarda-reio na porta de casas em Bauru. Talvez o DR não precisasse ter feito daquela forma, mas o DR tentou dizer o seguinte: olha, estão usando o trevo de maneira inadequada e vai morrer gente aí. E eu preciso fazer alguma coisa. O município não está fazendo, eu vou fazer, vou bloquear o trevo. Tá bom, hoje o secretário de transporte disse que deveria ter sido construído um trevo e não foi. Então, tudo bem, mas vamos lá. Foram para o local. Vice-prefeito, que depois descobrimos que a casa está no nome da empresa dele. Secretário, alguns vereadores, vídeos, enfim, tudo que a gente viu aquela comoção na semana passada, por conta de guarda-reio passando na porta de 3 casas que ninguém mora hoje, não tem ninguém morando. Então ninguém estaria impedido de entrar. O que aquele guarda-reio fez foi o seguinte, ou vocês fazem alguma coisa, o município, ou se organiza, ou vai morrer gente aqui. Mais ou menos esse é o significado. Mas para aquele momento ali, repito, vice-prefeito, Gazeta usou poder de polícia dele, aquela coisa toda. Edgar, agora deve ter gente morrendo na fila do pronto-socorro. Agora, porque não tem leito para essa pessoa internar. De 2009 a 2013, o Ministério Público investiga e apura 513 mortes. Em Bauru? Em Bauru. Por falta de leito, Edgar. Leito, tá? De verdade, eu não vi, exceto o Sandro no acampamento que ele fez para tentar os 21 leitos prometidos pelo França, eu não vi, de 2009 para cá, são 10 anos. Eu não vi nenhum vereador ir brigar no pronto-socorro porque um bauruense morreu esperando o leito. Eu não vi vereador ir brigar no pronto-socorro porque está faltando dipirona injetável, tramal para o cara que tem crise de rim. Enfim, eu não vi isso acontecer. A gente também precisa ter bastante cuidado, porque muitos dos que foram para essa comoção do guarda-reio caíram de gaiato no navio. Não sabiam o que estavam fazendo ali. E estavam defendendo a casa que está no nome da empresa do vice-prefeito. Então, onde eu quero chegar também? A dona Tânia levantou uma bandeira calcada na realidade. Casos de dengue, buraco, aquela coisa toda que a gente viu acontecer e vê acontecer em Bauru. Sim. Agora, quantas bandeiras a gente está vendo pessoas levantarem no Facebook, por exemplo, porque compraram errado, Edgar? Sim. E o cara gasta energia errado. E o cara entra para defender algo que não é para defender. Sim. Gastam tempo danado e uma energia danada. Os grupos de WhatsApp dizimados aí que a gente acompanha ao longo do processo eleitoral. Sim. A gente também precisa ter um processo de seleção. Mas sem dúvida. Porque, veja, na ideia de não sermos omissos, nós não vamos resolver todos os problemas do mundo. Não está na nossa alçada, na nossa capacidade, é impossível.
E não é nem alçada, porque pode parecer que não é minha responsabilidade, então não faço. Ninguém isoladamente tem essa capacidade de resolver todos os problemas. Sim. Né? Então, indiscutivelmente, é preciso que haja uma priorização. Nós precisamos saber aonde é que nós vamos. Porque é preciso também que quando a gente vai em frente numa ação mais difícil, é preciso foco, né, Pitoli? É preciso paixão no sentido de estar com o coração ali também. Engajamento, obrigado. É preciso um engajamento real, é preciso que faça sentido até para a vida da pessoa. Né? É preciso que haja profundidade nisso. Senão, ao primeiro obstáculo, senão perde substância. Então, isso é viver, na verdade, né? Nós estarmos inteiros nas coisas que fazemos. Agora, esses incômodos que a ação das pessoas fazem são muito importantes. Né? Então, você tem veiculado coisas aqui que tem me feito muito pensar. Essa questão, a questão daquele recorde daquela senhora de 100 anos, aquele me incomodou também. Incomodou, parece que é uma coisa ruim. Aquele me impressionou de uma forma tão importante, né? Porque muitas vezes eu tenho 54 anos, eu falo, puxa, tô com preguiça. Será que é preguiça? Eu tenho preguiça de começar isso. Será que é preguiça? Será que é uma falta de energia? Será que é uma... Eu preciso pensar no porquê real do que eu faço e não faço. Então esses acontecimentos são muito úteis. Muito úteis. Né? Porque você fala assim, mas eu poderia fazer isso? Ou não poderia? Sou eu que decido. De que maneira eu poderia fazer isso? De que maneira? Quais são os caminhos? E aí vem com a informação. Eu não sei fazer. Mas eu vou saber que alguém fez no mundo? E tem uma outra situação que eu não me lembro agora, eu não vou conseguir acreditar a frase, talvez nem reproduzi-la textualmente, mas a questão, se hoje alguém sentou na sombra, alguém plantou a semente. Não tenha dúvida. Se alguém hoje está na sombra da árvore, quem foi que plantou a semente ali? Não é verdade? E a gente passa por esse processo ao longo das nossas vidas. Na sua família, né, na sua empresa. Né, a gente tem que pensar isso. Sim. Se a gente achar que a semente que tem que plantar é o outro, já dançamos. Sim. Aí junta tudo naquela questão, né, que o que eu gostaria que fizessem para mim, eu estou fazendo para o outro. Né? Isso que é colocado por muitos como uma lei. No mínimo é um conceito grandioso. No mínimo. É um conceito grandioso que fará com que a sociedade seja outra sociedade. Fará que as relações humanas sejam completamente diferentes. Né? Eu fico impressionado quando a gente vê a sociologia, por exemplo, estudando as relações humanas, e quando ela muitas vezes não reflete sobre o que fará com que a comunidade, com que a humanidade seja melhor. Porque não basta só a gente fazer diagnósticos, né? Somos assim, o brasileiro é um ser cordial, blá, blá. Tá. E diagnóstico feito, perfeito ou não. Simpático, né? Não é o empático, né? Então, tá bom. E qual é a solução? O que seria útil, o que seria importante? Porque, assim, principalmente quando a gente fala das questões públicas, principalmente de Estado federal, né? Principalmente na educação, tá bom, temos que investir na educação. Para fazer o quê? Porque dinheiro não é o problema é o que eu vou fazer com ele. Porque se eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quanto dinheiro eu preciso. Então, quando a lei diz que nós precisamos investir 25% do orçamento na educação, tá? Isso é uma regra. Isso é uma regra, certo? É lei. É uma lei. Mas não diz o que eu tenho que fazer. Não. Não diz como eu tenho que usar esse capital. Ou seja, e eu posso estar usando, mas eu estou chegando no lugar que eu devo chegar? Eu tenho resultados? Eu tenho resultados? Não me lembro também onde foi que eu vi, que o rapaz disse que... Silvio Barros, de Lençóis? Codem, não, do Codem de Verdade. Maringá, Sim. que ele disse que, salvo engano, foi em Londrina, já nesse processo de implantação desse conselho, em outras praças. São 200 cidades do Brasil hoje que já começam a implantação do que deu certo em Maringá, o que é sensacional. Sensacional. Que ele falou que em Londrina... o prefeito decidiu colocar na porta da escola uma placa com o resultado na prova do IDEB. Essa escola aqui tem no IDEB a nota 5,6. Ok. Média de Londrina, 7,2. Opa, essa escola está abaixo. Diretora responsável. Fantástico. Tchau. Professores.
Pá. Tá. Aí o pai chegava, antes da placa, o pai deixava a criança. O pai chegava a partir da placa instalada e falava assim, não é possível? Preciso conversar com a diretora. Sim. Mudou. Mudou. Olha aqui. Quanto custou essa placa, Pitoli? E a nota é uma realidade, não tem Sim, nada. sim. Não tem 50 ficção. reais? 50 reais a placa? Vamos imaginar? Quantas crianças estudam ali? Sim. Isso, Não. isso muda o mundo. Muda. Isso muda. Porque o cara se incomodou. Sim, O que a dona Tânia fez com você foi te incomodar. sim, Né? A dona Laurinha da natação te incomodou. sim, E a gente vai se incomodando Sim. e alterando o curso da história. sim. Isso faz com que cada vez menos a gente seja menos omisso. E tá bom, eu não sei fazer tudo, não consigo fazer tudo, não tenho forças e tal. O que faz sentido na minha vida fazer? Né? Qual que é a minha parte, baseado nos meus talentos? Não é? E outra, Edgar, quando você decide mudar, quando você... Ah, não, agora eu vou mudar. Realmente, a dona Laurinha me inspirou, eu vou nadar. Eu vou praticar um esporte que eu nunca pratiquei. Sim. Ah, não, eu vou ser um cidadão que vou agir com a cidadania da dona Tânia, por exemplo. Exato. O seu exemplo vai inspirar pessoas como a dona Tânia, a dona Laurinha, que ela não tem nem ideia de onde vai chegar. Certo? Não tem ideia Não nenhuma. tem ideia. Mas você mudou Sim. e a partir da sua mudança, inspirações. Exato. Exatamente. A importância de mudar. Muito. E você lembrou daquele filme chamado A Corrente do Bem, lembra? Lembro. Feito com aquele garotinho fantástico, que não deve ser garotinho mais, onde ele, se alguém fez um bem pra ele, ele se sentiu na obrigação de fazer bem a alguém. E entendia que isso mudaria o mundo, porque seria uma corrente do bem. Né? Então, assim, sem que ela perceba, sem que essas pessoas que estão apenas vivendo, entendendo que estão fazendo um bem para ela, elas também estão fazendo um bem para nós. Né? Nesses incômodos, nessas inspirações, fala, puxa, mas se alguém de 100 anos pode, por que eu de 54 não posso? Poxa, 46 anos a menos, Edgar. se ela pôde aos 70 começar, porque você sabe que essa é uma das partes que mais me impressionou. Porque se ela Fosse uma nadasse há nadadora, 20, desde quando ela tivesse 20, falei, poxa, não, tudo bem, ok. Ela começou com Menos 70. grave. Ela começou com 70 anos. O mais impactante pra mim foi começar aos 70. A dona Tânia se sentia incomodada sendo uma moradora da Vila Dutra, lá, quietinha, sozinha, com problemas de saúde. Sim. Não, não é possível, eu tenho que gritar. Você vê como Se ela pensasse que ela fosse pequena, simplesmente Então, pequena. exatamente o que eu ia falar sobre a autoimagem. A forma como a nossa sociedade está estruturada faz com que alguns se sintam grandes e outros se sintam pequenos. Há um estímulo a esse conceito completamente ilusório, né? E muitas vezes orquestrados, né? Sim, sem dúvida. Quem tá lá em cima quer que você se sinta pequeno. Sim. Então, existe já um senso comum de classificação automática. Né? Nossa, a pessoa está de terno. Aquele filme do Chaplin, que ele colocava a cadeira mais alta que a do outro, né? Sim. Ele então, mais alto na cadeira, né? Por que eu vou de terno ali? Eu preciso? É. Ou eu já estou querendo transmitir algo? Né? E quem está numa roupa mais simples, automaticamente é olhado. Olha só que importante, é olhado de cima para baixo. Né? A dona Tânia, ela superou tudo isso e falou assim, bem, se vai dar em nada, se vai dar em alguma coisa, eu não sei, não me interessa. Porque não é problema meu, certo? Agora, olha aqui, o que é o rádio? Mensagem do ouvinte pra gente fechar. Sinceramente, eu imaginava que o Pitoli era totalmente diferente. Até brinquei, diferente nesse caso é feio, deu um susto, alguma coisa do tipo. Porque diferente é aquele bonitinho, né? Sabe aquele? Pitoli era... Porém, já gostava dele. Agora, depois desse vídeo, fiquei definitivamente fã. Parabéns pela coragem e um ótimo dia a todos. Qual vídeo? Um vídeo está circulando da minha participação na sexta-feira, quando eu disse que aquela casa era de propriedade da empresa do vice-prefeito. Entendi. E por isso gerou uma comoção daquele tamanho. Onde eu quero chegar, Edgar? Essa pessoa, não sei se é homem, se é mulher, sinceramente eu imaginava que o Pitoli era totalmente diferente. Olha o que o rádio é. Uhum. Ela me ouve, mas ela não me vê. Sim. O Cid Moreira, quando fazia o Jornal Nacional, aquela vez que ele desceu de Petrópolis, parece que Chapelin teve problema, ele desceu correndo de Petrópolis para o Rio de Janeiro para apresentar o Jornal Nacional e não teve tempo de colocar as calças, fez de bermuda e de paletó e gravata.
E ninguém imaginava. Por quê? Não importava o paletó e gravata, não importava se era bermuda, era o que ele estava fazendo ali, Sim. não é? O rádio faz com que apenas a mensagem seja a coisa mais importante. Entendeu? Sim, Mas qual é a sua mensagem? é isso que importa. Até segunda? Até segunda. Abraço a todos. 11h58, trabalhei com Alex Franco, Leonardo de Souza, Luiz Pereira e graças a você estamos aqui. Hoje à tarde, às 3 horas, tenho ligado na cidade no comando de Leonardo de Souza e Éden Duarte. Eu vou hoje ao médico, consegui um encaixe 15 para as 3. Eu não consigo sarar dessa sinusite, esse arito piro que eu tô aqui, tico biduto, do bigo, não tô com tiquitará. Então eu vou ao médico hoje, 15 para as 3 e o Léo assume o posto aqui às 3 horas no Ligado. Tá chegando o Camisa 10, boa semana para você. Ligado na cidade. Ligado na cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. E Milazzo Fiat.